Shalom, shalom, meus amigos. Nós estamos aqui para poder esclarecer algo muito importante para vocês. Porque muitas vezes as pessoas que estudam comigo, eles não entendem aonde eu quero chegar com as instruções. Mas desta vez, depois de muitas vezes fazendo estudo acerca deste assunto, um assunto muito difícil para entender. Então hoje ficará esclarecido, porque eu vou mostrar os pregadores das redes sociais, quer dizer, mostrar com os olhos vedados, entende? Não vai mostrar o rosto dele, porque aí é só para ter uma noção daquilo que nós temos para passar. Porque não ouvir as pessoas da rede social, das redes sociais, e quando você sabe que essa pessoa da rede social não está vivendo na presença do Criador. Efésios 4, 14. Tem uma passagem, né? Aqui no 14. Deixei ela em azul para vocês notarem que ela está, que é esse texto que vamos ler. Mas eu vou fazer isso, para que não sejamos meninos, indo ao redor e levado por todos os ventos de instrução. Quando você vai nas redes sociais, você é levado para todo o vento de instruções. E muitas vezes quer dizer para mim, vamos ver tudo e reter o que é bom. Não é isso não. Pela trama dos homens e inteligência humana, porque se ele não nasceu de novo, se ele quebra a Torá, a sua inteligência é humana, utilizando por aqueles que ficam à preita para vos enganar. Então não sejais meninos, diz o texto aqui. Por isso que as pessoas que estudam comigo, eu falo, não entre nas redes sociais para aprender das Escrituras, porque os homens não vivem a Torá. E você vai ser levado a todo vento de instrução, pela trama dos homens e inteligência humana, não pelo rua. E se não é pelo rua, utilizados por aqueles que ficam à espreita para vos enganar. Então esse texto aqui é a entrada para esse estudo. Mas nós vamos mostrar alguns vídeos como você pode distinguir entre um homem que pelas tramas dos homens é inteligência humana. Então você vai saber como este homem está enquadrado nesta colocação aqui, que ele está com uma inteligência humana, que ele não é do rua, é não vivendo as Escrituras. Por quê? Aqui em 1 Yohanan, no capítulo 3,
E o versículo 4 diz: todo aquele que comete pecado viola a Torá, porque pecado é transgressão da Torá. Então nós vamos descobrir quando a pessoa transgride ou não a Torá. Quando a pessoa está em pecado, quando a pessoa se enquadra no verso lido anteriormente. Se Machia manifestou para tirar nossos pecados, porque nele não existe pecado, uma vez tirando o pecado, todo aquele que permanece nele não pratica pecado, porque todo aquele que pratica pecado não viu e não conheceu. Como descobrir que a pessoa pratica pecado e que a pessoa não viu o Machia e nem conhece o Machia? Mostro já para vocês. Aquele que pratica pecado é de Satã. Não estudante da Torá, esse não é de Satã. É o pregador que pratica pecado, é de Satã. Por isso que eu digo para os meus alunos, não fique pregando. Aquele que pratica pecado é de Satã, então você continua praticando pecado, mas deixou de ser de Satã porque você está corrigindo a sua vida. Mas se você ainda está praticando pecado e você está ensinando, então você não nasceu de novo da água e do rua, porque você não vai ensinar na carne, como diz o verso anterior, pela trama dos homens e inteligência humana. Porque se você diz que é um pregador e permanece sem viver a Torá, permanece no pecado, porque Satã tem pecado desde o Bereshit. Os filhos de Yahweh, o filho de Yahweh se manifestou para esse propósito, a fim de que ele destruísse as obras de Satã, porque Satã pecou desde o princípio, e se você peca, você está na obra de Satã. Mas se você arrepende dos seus pecados, se você corrige todos os seus pecados, você saiu do propósito de Satã. Mas se você ainda está aprendendo, não conhece toda a Torá, você continua pecando. E você continua ensinando nas redes sociais, continua levando a palavra. Então, quem está falando em ti? É Satã. Todo aquele que é nascido de Yahweh não pode pecar, pois a sua semente, sua zerá, permanece nele, e ele não pode praticar o pecado, porque é nascido de Yahweh. Então você conheceu o Machia, ele tirou seus pecados, você nasceu em Yahweh, então você não pode pecar. E se você peca sem nascer em Yahweh, você está pregando, anunciando quem manifestou as obras de Satã em sua vida. Não foi destruída, porque você não entrou pela porta. Machia diz que todo aquele que entra pela porta, este entrou pelo lugar certo. Mas aquele que sobe pelo muro, por cima da cerca, este é ladrão e salteador, aquele que não entra pela porta. Então nós vemos, todo aquele que é nascido de Yahweh não peca, pois a sua semente permanece, e esse não pode praticar pecado, porque é nascido de Yahweh. Todo aquele que não pratica a justiça, tzedakah, não é de Yahweh.
Então, justo todo aquele que não vive a Torá, não observa, desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá. Não é de Yahweh. Nem aquele que não tem a Havá pelo seu irmão. Então, se você, na verdade, está enganando o seu próximo, porque você não tirou a trave do seu olho, como diz o Mashiach, para poder ensinar, então você tem que entrar pelo caminho, você tem que entrar pela porta. O caminho é estreito, largo, espaçoso, é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ele. Primeiro ponto para um estudante: esquecer tudo quanto ele aprendeu nas igrejas, porque veio acompanhado com idolatria, com palavras torcidas, com carnalidade, com manifestação do pecado, e veio da boca de um filho de Satã. Porque todo aquele que é nascido de Yahweh não peca. Então, quer dizer, aquele que estava pregando para você não é nascido de Yahweh. Então, agora agora eu vou começar a passar para você ver, como eu tinha dito, não entrar-se nas redes sociais para procurar e para examinar as coisas, porque vem dos filhos de Satã. E como conhecer um filho de Satã? Todo aquele que não pratica a justiça, tzedakah, não é de Yahweh. Então, justo todo aquele que não vive a Torá, não observa, desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá. Então voltamos. E quando eu disse para vocês que ia trazer para vocês alguma pessoa, né, da rede social, então estou trazendo para vocês aqui esse rabino famoso, né, muito famoso nas redes sociais. Então tirei o rosto dele ali para me fazer essa colocação e para você ver, quando você ligar um vídeo, quando você deve assistir esse vídeo, quando esse vídeo não é de um filho de Satã, quando esse vídeo não é de um abominável, porque todo aquele que não pratica a justiça, tzedakah, não é de Yahweh. Então, justo todo aquele que não vive a Torá, não observa, desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração é abominável. Então nós vemos que esse homem aqui, que ninguém precisa saber o nome dele, né? Ele quebra a Torá, porque a Torá fala de turbante, ele está com kippá. E ele conhece a Torá, conhece, mas ele desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá. Então a oração dele é abominável, até a oração. Se até a oração dele é abominável, então tudo quanto ele está falando é uma abominação. A segunda parte desse homem, descendo da cabeça para baixo, nós vemos que ele tem o cabelo cortado igual às nações e ele não tem peote. E a Torá fala de peote. Então, vendo esse homem, e eu vou colocar os versos logo em seguida, porque não vai ficar sem verso. Então, primeiro ponto, kippá. Eu vou mostrar para vocês que é o turbante. Segundo ponto, sem peote. Mostrar para vocês que é com peote. Então, eu vou fazer uma colocação aqui. Não sei se vai dar. Ah, mas não vai dar. Então, nós vemos aqui, ó. Ele não tem peote. Cortado o cabelo baixinho, tal. Segundo ponto, não é para cortar a ponta da barba. Aí ele inventou que não pode passar navalha. E está com a barba cortada, porque se ele é rabino, a barba dele era para estar grande, porque para ser rabino
tem que estudar uns 4 anos. Então 4 anos com a barba crescendo. Então, como a barba dele é lisa, era para estar pelo menos aqui embaixo, né? Então, outro ponto para nós não ouvirmos esse homem. A Torá fala de túnica, ele está com paletó preto. Ou melhor, a Torá fala de capa, ele está com paletó. A Torá fala de túnica, ele está com uma camisa. E ainda usando uma gravata. E a Torá diz para nós, não pegar os costumes das nações. Então, paletó, gravata, calça, camisa, costume das nações. Então, quando você liga um vídeo, está num vídeo como esse daqui, aí você não pode ouvir ele chegar aqui e clicar, pum, vamos ouvir. Não. Por quê? Porque nós lemos no texto anterior também, que eu vou voltar a passar ele, que nós não podemos encaixar com estas pessoas. Estas pessoas, ele faz você errar o caminho. Então vemos aí, né? Tiago 2,10. Portanto, todo aquele que guardar toda a Torá e tropeçar num só ponto é culpado de todos. Então, para ver aí, que para nós quebrarmos a Torá, para nós ser considerado como alguém que é abominável, só necessitamos de quebrar um ponto. Não arredondarei os cantos de vossa cabeça e nem danificareis o peote junto à sua barba. E o rabino que vimos anteriormente, famoso nas redes sociais, conhece a Torá porque é um rabino, desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, arredondando o canto da cabeça e danificando o seu peote, e também danificando a tua barba. Então Levítico 8:3 diz, e Moshe trouxe os filhos de Arão, e colocou túnicas sobre ele e os vestiu com cintos, e colocou turbante sobre ele, como Yahweh ordenou a Moshe. Então nós vemos que o homem, um filho de Israel, ele coloca túnicas e turbantes, não camisa e quipá. Então, no lugar da túnica, ele colocou paletó e gravata e camisa. E no lugar do turbante, ele colocou quipá. Machia diz, se nós aumentarmos ou diminuirmos, nós seria chamado também menor no reino. Então, nós seria enquadrado como as 5 virgens loucas, né? Menor no reino, as maiores no reino entraram, mas as menores, elas não tinham azeite, elas não tinham obediência na vida, e elas foram taxadas como: apartai-vos de mim, vós que viola a Torá, que eu não vos conheço. Então vamos em Mateus 5,17, né, que nos esclarece esse assunto, né, 5,17, aí que esclarece esse assunto bem claro. Aí vamos, não pensei que vim destruir ou enfraquecer a Torá e os Mevim, os profetas.
Ele não veio destruir nem enfraquecer. E aí, ó, aquele, portanto, que quebraram e enfraqueceram um dos melhores mandamentos da Torá, ensinar aos homens, esse será chamado menor no reino. Então aí, de acordo com o 7:21, então nós vemos 7:21, 22. Aí nós vemos falando que ele não vai reconhecer aquele que é menor no reino, aquele que viola a Torá. Então vamos lá, o 7. Aí chegou aqui, ó. Rabi, Rabi, não temos profetizado em teu nome não temos expulsado Shedim, em teu nome não fizemos muitos maravilhosos mitzvot nitzim, então, milagres e prodígios. Ao 23 diz, então eu declararei a eles, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que viola a Torá. Então quer dizer, nunca conheceu, ele nunca esteve no Mashiach, ele nunca esteve no reino. Ele era um filho de Satã, porque lá diz que nisso são manifestos os filhos de Satã. Vou colocar o verso. Nisto, os filhos de Yahweh e os filhos de Satã são manifestos. Todos aquele que não pratica a justiça não é de Yahweh. E aí nós vemos em Bereshit também dizendo sobre Yahweh fez túnica e o vestiu. Então ele fez túnica porque ele não queria paletó e gravata. Se fosse para você aparecer agora num tribunal de paletó e gravata, então Yahweh teria colocado você de paletó e gravata no começo, né? E eu acredito que com esse ensinamento aqui, vocês vão colocar-se no lugar de estudante, quando não vive a Torá, e não no lugar de pregador. Porque se você é um estudante, você está aprendendo para servir. Mas se você é um pregador, você é um falso profeta, porque você não tirou a trave do seu olho, porque você não tirou o alqueire do seu olho, porque você engana a si mesmo e o que te ouve. Romanos capítulo 2 e o verso 13. Porque os ouvintes do conhecimento da Torá não são justos. Porque os ouvintes do conhecimento da Torá não são justos perante Yahweh. Mas os praticantes da Torá hão de ser justificados. Então vamos ver aqui em 2 Yohanan, capítulo 1 e o verso 10, para terminar esse ensino, esse estudo. Então nós vemos aqui, o 10 diz assim, ó, se alguém chegar-se a vós e não traz esses ensinos, quer dizer, não traz a Torá, não recebais em vossa casa e nem dê a Shalom. Aí você liga o vídeo, está recebendo fulano na sua casa. E aqui está dizendo, se alguém chegar-se a vós e não traz esse ensino, não recebais em casa e nem dê a Shalom. E você vai num rabino, estou aprendendo com ele. Mas ele não traz o ensino da Torá, segundo o rabino que eu mostrei anteriormente, faltando parte da Torá. Nós vemos o 11 aqui de Yohanan. Pois aquele que o sauda com a Shalom se torna participante das suas más obras. Então não recebais em casa. Alguém chega a vós e não traz esses ensinos. Aí você
recebe ele em casa, liga-se o vídeo e fica assistindo, né? E aí o que eu tenho a dizer para você? Aí você fala, mas aí como saber? Fique comigo, estuda a Torá comigo. E aí verá se eu realmente trago esses ensinos ou não. E agora, se eu não trazer o ensino da Torá, aí realmente chegou a hora de vocês falar, este é mais um daqueles que eu não devo receber em minha casa. Então, porque quando falamos assim, eu já estou explicando como saber, coloquei o homem, mostrei o piote, mostrei a barba, mostrei que ele não está de túnica, e fora o que a gente não vê, isso aí é só o que a gente está vendo. Aí examina a mesma coisa comigo. Se eu tenho os procedimentos da Torá ou não. Se eu tenho o procedimento da Torá, porque ele também fala que ensina a Torá, ele também fala que vive a Torá. Mas só que você tem que ver. Lendo o 9 aqui, ó. Todo aquele que comete violação contra a Torá, não permanecer nos ensinos do Mashiach, não tem Eloá. Aquele que permanece nos ensinos do Mashiach tem ambos, o pai e o filho. Então, se você não tem a Torá, você não tem Eloá. Se esse cabra não tem a Torá, ele não tem Eloá. Então é fácil de entender. E eu já fiz vários estudos semelhantes a esses, mas eu vejo que as pessoas ainda continuam achando que ele veio da religião e que ele trouxe da religião é válido, e ele continua anunciando, achando que ele está nessas condições. Então o homem, para chegar na presença do Criador, ele tem que se humilhar, né? Então você se humilha, você é um vaso, quebra esse vaso, amassa, faz o barro de novo e se forma um vaso novo, porque um copo cheio de água suja, você coloca mais água nele, a água vai continuar suja, então você tem que jogar a água suja fora. Eu não escrevi nada disso, só fui escolhido para falar. E shalom.